Oi, gente, boa noite. Boa noite a todos. Finalmente, depois de tanto tempo, a gente está se encontrando aqui na segunda das exaustas, que não é segunda, é para dar um bug na cabeça de vocês mesmo. É a quarta segunda das exaustas. Bom, hoje a gente está com um tema que mãe não sabe o que é, não é mesmo? Seja ela física ou emocional, a sobrecarga materna tá aí, latente na gente. E a gente trouxe uma mulher muito especial que milita muito em relação à maternidade para falar com a gente. Eu vou chamar a Gisele. Ai, Zé Vitor, Zé Vitor, que saudade. Para falar com a gente. Carol tá aqui já, vou chamar a Carol. Cadê você? E a nossa convidada, que eu preciso que me peça para participar, Sila. Oi, amiga linda. Me sentindo tão séria falando hoje. Que maravilhosa, mas só vai entrar gente ou vai entrar as outras mulheres também? Não, vai entrar a Gi e a Sila. Tô esperando só elas me chamarem aqui, pedidos para participar. Você Nossa, chamou. tô emocionada. Quantos anos a gente não faz essa live? Quantos anos? Quer ir falando enquanto eu tento falar um pouquinho sobre o tema de hoje? Várias pessoas maravilhosas, nossas amigas, Ana, Carol, que acompanha todas as lives, outra Ana. Já chamei as duas. É muito bom, a Lu, muito bom estar aqui, né? Tipo, ainda mais com esse tema, né? Oi! Ai, gente. Oi, gente. Ei, Sila! Tudo bom? Vocês estão me ouvindo bem? Acho que sim, tá um pouquinho. Eu tô. Eu tô com o microfone aqui meio agarrado. Gente, eu tô puta da vida. Já começo a live querendo matar um. Explica por quê. Você acredita? Isso já faz mais de um mês. Me proibiram de participar ao vivo, de live. Quem ia chamar ao vivo hoje seria a Gisele do Instagram dela. Só que ela não pôde chamar, ela foi proibida porque ela postou uma foto com o pico do peito tapado. Vou mostrar o que eu... Agora eu vou mostrar mesmo! Aqui, ó! Quero ver bloquear o vídeo. Ah, gente, ninguém combinou comigo que eu tinha que botar o peito pra fora. Vocês me avisam, que eu preciso saber o que eu tenho que fazer. Sila, muito bem-vinda. Gisele, mas eu acho que tá amaldiçoada a live comigo. Você lembra que quando você me convidou pra gente fazer uma live, a gente também não conseguiu entrar e vamos para lá no meu Instagram? É verdade. Eu acho que tem alguma energia. Não vem. É a maldição da live. Não joga tudo isso pra você, não. A maldição da live. Louca, doentia. Ai, Jesus. Bem-vinda, Sila. Obrigada pelo ter convite. Era isso que eu ia falar. Gente, agradeço demais. Fiquei super feliz, super lisonjeada. Eu acho muito bacana essa iniciativa de vocês, porque a gente precisa mesmo de mulheres que estão no imaginário assim, das pessoas como sendo alguma coisa muito fora do normal e não são, mostrando que, na verdade, a gente está todo mundo fodido quando vira mãe. Então, eu acho muito importante. De verdade. Ai, totalmente. Pode falar palavrão? Pode, por favor, só fale palavrão. E uma das coisas que eu mais gosto no seu perfil, que eu sigo há muitos anos, é que já esse nome, né? Militância materna. Então, a sua voz, ela é forte, ela é intensa, ela é raivosa. E eu estava até botando uns conteúdos no Stories, como que a gente é proibido de sentir, de acessar a nossa raiva, mas como a raiva, ela é necessária para transformar muitas coisas, principalmente o contexto de nós, mulheres e mulheres mães. Então, eu lembro que às vezes a sua voz chegava e incomodava, e na peça eu falo isso, né, no Mulheres que Nascem com os Filhos. É que quando uma mulher expressa, quando ela fala, ela incomoda, ela transforma, ela remove as estruturas. Então, eu queria ouvir um pouquinho, assim, de como que é importante e como que é difícil também, né, sustentar os ataques e tudo, essa voz que não é uma voz doce, é uma voz combativa. Faz sentido, assim? Faz. Assim, nós somos, desde que a gente nasce, socializadas primariamente para a gente reprimir nossos sentimentos mais contundentes, né?
O menino não. O menino ele pode brincar, pular, berrar, mas a menina tem que ser comportada, ele tem que ser calada. Na adolescência isso é muito reforçado, porque se você for muito escandalosa, se você rir alto, o que é que os meninos vão pensar? Principalmente se você ali seguir toda aquela questão da heteronormatividade, e aí você tem que ser doce, você tem que ser sensual, e se uma mulher ela se coloca de uma maneira muito forte, ela já é chamada de masculina, né? E a maternidade, ela coloca a gente num lugar de muita... Eu costumo dizer que é o momento em que a sociedade bota o pé no pescoço da gente, né? Por mais que nós sejamos mulheres livres, independentes, quando a gente tem filho, cara, a gente vai ver que o buraco é lá embaixo. É lá embaixo. Porque a gente perde o controle do nosso tempo, a gente não é mais dona do nosso tempo, a gente fica num estado de dependência e falta de autonomia que a gente não imaginava que poderia ficar, porque a gente necessariamente precisa de alguém, porque a gente tem uma criança para dar conta, e a gente ou dá conta dessa criança ou a gente dá conta da gente e da vida. Essa é uma questão de lei da física, né? Você não consegue... Você precisa de alguém. E quando você não tem filho, você tecnicamente não precisa. Você pode mandar as pessoas tomar no cu e se virar, sabe? Quando você tem um filho, não, porque você tem que dar conta do filho. Você tem que dar conta. E aí você tem que pedir, por favor, você tem que baixar a cabeça. Até as suas possibilidades de ser mais raivosa, elas ficam bem cerceadas, né? Não à toa, muito homem usa os filhos contra a mulher. Os filhos, eles são uma arma contra a mulher, né? Porque se ameaça os teus filhos, você bota o galho dentro. Não importa quanto você esteja... Gisele, Carol. Todas, Caroline. todas nós. Né, Gisele? Toda mulher passa por isso, gente. Toda mulher passa por isso. Os filhos, eles são uma arma contra as mulheres, porque em níveis muito sutis e níveis mais violentos. E aí, quando eu digo níveis muito sutis, é às vezes aquele cara que ameaça ser um babaca com as crianças, ou ameaça não ser colaborativo na educação, ou ele vai contra as coisas. Aí já são os níveis mais objetivos, mas essa questão de usar as crianças contra a mãe, ela é muito refinada. Então, assim, a gente sempre fica nesse limiar entre colocar para fora a raiva ou segurar a onda, sabe? É uma coisa muito... É um conflito muito grande. Quando eu... Imaginei um limiar entre me fuderam ou me fuder muito? Isso. Eu me fodo com vontade ou eu me fodo devagarinho? Vai ser devagar ou vai ser... Não tem, você não tem escapatória. E a gente quase sempre, né? Eu detesto fazer generalizações em relação ao comportamento das mulheres, porque eu sei que nem toda mãe ama apaixonadamente seu filho, nem toda mãe se dedica, sabe assim, temos maternagens muito múltiplas, mas a socialização e as instruções que a gente recebe é a mesma. Por isso que mulheres sentem culpa, por isso que mulheres são cerceadas socialmente. Independente de eu amar ou não o meu filho, de eu ser ou não uma boa mãe, todas as mulheres vão ser cobradas da mesma maneira. Então, até cabe a gente dizer que, assim, a via de regra, nem que seja para não encherem o nosso saco, a gente vai tentar fazer o melhor pelos filhos e a gente vai sempre estar nessa coisa entre ceder e não ceder. E num lugar... Quando eu comecei a pensar maternidade, foi porque eu fui... Assim, eu fui ficando muito puta mesmo sobre esse lugar em que eu fui colocada enquanto mulher. A raiva que eu não sabia que ser mãe ia acabar com a mulher que eu era. Entendeu? Eu fui mãe com 33 anos e eu já tinha todo um... Eu tinha viajado, casado 500 vezes, e já tinha casado, chutado marido, casado de novo, chutado de novo. E tinha meu dinheiro, tinha minha vida. Quando eu tive filho... Eu apesar de, assim, foi um processo de escolha, eu quis ser mãe, porque eu sempre tive esse desejo de vivenciar essa experiência, então eu sempre encarei isso, é uma experiência que eu quero viver e eu vou organizar a minha vida para isso. Mas eu não tinha noção, e acho que nenhuma mulher tem noção, da imensa quantidade de impedimentos que te são colocados.
Por mais que você ache que é privilegiada. Nenhuma mulher, até ter um filho ali sob sua tutela, sabe o que isso significa. Que lugar da sociedade você vai parar, que cobranças você vai receber. Eu acho importante, sabe, também trazer que a gente está com... a gente botou sobrecarga materna, mas eu acho importante, assim, do meu lugar de fala aqui, de, tipo, eu sempre tive muito privilégio de ter rede de apoio, eu tive uma babá, sim, durante um período. Então, a minha sobrecarga física, né, a materna física... Tudo bem? Acho que a Carol tá falhando. Tá aí? Bom, se Carol está aí, eu trago ela de volta. Essa sobrecarga física, ela nunca me assolou muito, sabe? Eu tinha ajuda mesmo nesse lugar. Por mais que eu tivesse me separado, eu tinha ajuda de uma babá, da minha mãe, que estava sempre ali. Só que o que muita mulher às vezes não reconhece é que essa sobrecarga, mesmo dessa mãe que é casada, mas é solo, né? Que eu falo isso, que mãe casadas também são solo, é mental. A sobrecarga mental, em mim, é muito grande. Entende? Dar conta dos problemas emocionais sozinha, problemas escolares, problemas do dia a dia. Toda das a contas para pagar. Né? Hã? É toda a produção. Porque é uma outra pessoa, né? 4 horas lá. Fisicamente. É produzir tudo. É a vacina, tudo. O que vai comer, e a escola, e a roupa, é tudo. Então, o que eu quero trazer... Antes a gente dava conta da gente, sim. Continua, por favor. O que eu quero trazer para muitas mães que talvez estejam aqui acompanhando a gente é que não importa a situação que você se encontra, a demanda, que cada uma tem a sua, a sobrecarga tá na gente e ponto final, sabe? Seja ela física, emocional, psicológica, a gente tá... E ela vem junto com a culpa, né, também. A culpa dá uma espremida nisso. E uma coisa que eu acho... Eu achei muito legal. Acho que eu tô... Fala, termina, desculpa. Fala, Carol. Não, uma coisa que eu acho muito doida é que, assim, o nosso trabalho como mãe é visto no erro. A gente erra que os dedos são apontados, né? Só que o que é doido é que é um check de 50 listas que eu preciso fazer por dia, e num lugar que eu falho ou que eu erro, aquilo é apontado ou é jogado na minha cara de um jeito muito intenso, que mexe com as minhas culpas, com a minha sensação de incapacidade. Eu tô na live. De um monte de coisa. Então, esses dias eu tava conversando com uma amiga minha, que eu falei, caramba, meio-dia, e eu tive que dar almoço, ver a agenda, botar lanche, não sei o que, e se tem gasolina no carro, e se eu sair antes de botar... E eu erro em alguma coisa, né? Algo que eu não fui... Tá travando, Carol. Ai, poxa vida. Mas esse tá travando, amiga. Tá travando. Mas é importantíssimo isso que ela falou, né? No erro da gente virar o seu pior pesadelo, né? Eu achei bem legal esse convite para falar sobre sobrecarga, porque eu tinha agendado já um post para amanhã que falava sobre o tema da sobrecarga. Porque mulheres serem sobrecarregadas não é uma coisa tão aleatória assim, né? A gente tem uma função muito clara na sociedade que a gente vive, que é ser reprodutora da espécie, gente. Você nasce para ser reprodutora da espécie. Isso alimenta o sistema capitalista, porque a gente produz mão de obra, e isso alimenta também todo um sistema que privilegia homens, porque eles não estão preocupados com a vida. A gente está aqui resolvendo tudo para eles. E manter mulheres sempre sobrecarregadas não é aleatório, porque enquanto a gente está sobrecarregada dessa maneira, a gente não tem espaço mental para pensar em outra coisa. A Carolina falou sobre a questão da raiva. Eu também, a primeira infância do Davi, ele está com 7 anos. Quando o Davi era mais novinho, eu também, assim, eu estava morando fora, eu morava na Nicarágua, porque meu companheiro estava trabalhando lá. Estava só eu e o meu filho, eu tinha ali uma rede de apoio também para poder lidar com as coisas, e aí eu tinha tempo, né, porque eu não estava trabalhando, era eu, uma criança, e aí não tinha muita demanda. Meu companheiro também sempre foi bastante ciente das responsabilidades dele ali na criação do meu filho, então nunca foi leve, mas também
não era impeditivo. E ainda assim eu ficava puta por conta desse lugar social e de todas essas questões assim que eu só fui descobrir que existiam depois que eu parei. E aí, por que eu tô falando isso? Então, foi até a época que eu criei o Militância Materna, eu consegui escrever bastantes textos e etc. A gente, enquanto mãe, a gente tem mecanismos e a gente tem organizações, e eu não estou falando de revolução, eu estou falando de reforma. Mas tem meia dúzia de dispositivos de sociais que seriam possíveis de serem organizados, que deixaria a vida das mulheres muito mais simples. Não é aleatório que mulheres fiquem sobrecarregadas com dupla jornada, com tripla jornada. Não é interessante para os homens e para o sistema que a gente tenha tempo para parar para pensar sobre a situação das mães enquanto grupo social. Porque é isso, foi quando eu tive um tempo ali na minha vida para poder refletir sobre a condição da maternidade, nem foi refletir sobre a minha condição. O projeto Militância Materna, ele é um projeto que ele traz uma reflexão sobre a condição da maternidade. Eu falo muito pouco de mim, eu falo muito pouco, assim, já teve gente me perguntando, inclusive, se eu tinha filhos. Eu falei, gente, pelo menos filho eu tenho, né? Também não é assim, não tiro tudo do cu. Eu tenho vivência ali. Mas é importantíssimo. É principalmente um exercício de reflexão sobre o que é ser mulher e o que é ser mãe, levando-se em conta diversas realidades, atravessada também pela minha experiência pessoal. E isso só foi possível porque eu estava ali num momento da minha vida em que eu não estava com a corda no pescoço, sei lá, estava aqui no busto, não estava no pescoço. E é muito interessante perceber, por exemplo, o ritmo das minhas produções, porque quando eu voltei para o Brasil, eu voltei falida, fodida, você vê que eu consegui escrever muito menos do que naquela época que eu estava mais tranquila, mais livre, podendo parar e pensar. Então, mulheres tendo possibilidade de pensar a sua própria condição é muito perigoso, é muito subversivo. Muito perigoso. O que vai acontecer se amanhã a gente acordar com tempo para pensar sobre o lugar que colocam a gente na sociedade? Ó, tá todo mundo fodido. Porque e se a gente vai ter tempo de se organizar? Se a gente tem tempo de sentar, conversar, trocar experiência, entendeu? Vamos trocar experiência, vamos buscar soluções umas para as outras, vamos parar de brigar por causa de machos, vamos conversar como é que a gente resolve a nossa situação. Porque quando mulheres conversam, independente da sua condição, da sua classe, da sua realidade, elas descobrem que elas têm muitos atravessamentos. E esses atravessamentos acontecem porque nós somos fêmeas que parem crianças. Isso nos coloca no mesmo lugar em muitos aspectos. Na maneira como nós somos tratadas, como nós somos cobradas, sobre a extrema crítica que é colocada sobre os nossos ombros, que é também intencional, porque uma mulher que é sempre criticada, ela nunca está segura. Ninguém quer uma mãe segura do que está fazendo com a criança. Porque se você está segura, você não é tutelada. E é interessante que as mulheres sejam tuteladas na criação das crianças, porque a gente não cria filho pra gente, a gente cria filho pro sistema. Exato. Ninguém quer que a gente crie criança crítica. E esse era o ponto. Ninguém quer que a gente chegue pra criança e fale, esse mundo é uma bosta. Vou te falar isso, mas isso é errado. Então, você tá aprendendo isso, você vai virar um babaca. Ninguém quer que a gente pense o suficiente para explicar para as nossas crianças que esse tipo de adulto que nós somos incitadas a educar que eles sejam, vai ser um adulto de merda. Porque a gente está aqui pagando terapeuta e tentando consertar tudo que ensinaram pra gente. Tentando não ser uma mãe de merda, então, sobrecarga, isso... E num lugar... Eu fico exaltada, né, Carolina? Não, eu amo. Eu amo. Tô aqui pulando. Porque, na verdade, eu fui mãe pela primeira vez com 21 anos. Então, eu sentia tudo isso... a morte da mulher, a morte da minha carreira, a morte da minha vida financeira, a morte da minha sexualidade, num contexto onde há 12 anos atrás a gente não falava sobre isso. Então eu sentia muito novinha, 21. Nem virou mulher, já morreu. Eu nem sabia quem era. Nem mal aprendeu a botar o AB, já tá. Nem virou, já morreu. Eu falei, eita! Então, assim, eu senti e carreguei tudo isso dentro de mim sozinha. Quando eu comecei a falar isso, já era no meu segundo filho, em 2014, eu era cancelada quando eu falava maternidade exaustão, maternidade real, porque isso tudo era muito novo. Agora, o que é muito doido,
que é um embolo, porque a gente se sente terrível como ser humano, a gente se culpa porque parece que a gente odeia as crianças, que a gente não nasceu para ser mãe, que a gente não tem vocação, que a gente é o pior do ser humano. E, na verdade, não tem nada a ver. O amor que eu sinto pelos meus filhos sempre existiu e sempre vai existir. Agora, a sobrecarga, a exaustão, a morte da mulher, a morte da carreira e o job, né, o trabalho de ser mãe é muito cansativo. E a gente precisa fazer essa separação, né? Porque a raiva é pela sociedade patriarcal. São por esses machos. Eu não gosto dessa frase, eu amo meu filho, mas odeio ser mãe. Eu não odeio ser mãe. Eu gosto de ser mãe. Eu não gosto de ser mãe nessa merda da sociedade. Exatamente. Eu amo. Eu quero fazer um corte aqui, posso? Claro. Eu não gosto. Mas será que você não gosta, amiga? Porque todas as responsabilidades estão em cima de você. Se você dividir 50% para você e 50% para o pai das suas filhas, acho que sim, amiga. Gente, imagina. Mas às vezes a pessoa não gosta mesmo, gente. Olha só. Ser mãe tem uma coisa meio vocacionada. Eu ia se sentir tão exausta. Mas e daí? Talvez eu não quisesse em tempo nenhum ser. Nem 50%. Gisele, eu não acho que ser mãe também, que gostar ou não gostar, tem só a ver com isso. Às vezes, eu acho que tem uma coisa de ser vocacionada, gostar de criança, gostar de acompanhar o crescimento, gostar de estar junto dela. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Que lugar é esse que eu não posso sentir o que eu sinto? Você entende? Que lugar é esse? Porque são coisas diferentes. Sentir alguma coisa. Porra, cara. Isso não significa que ela não gosta das crianças, ela se relaciona e tal, mas assim. Isso não quer dizer que eu dedico todo o meu amor, que eu abdiquei de muitas coisas da minha vida e que eu amo as minhas filhas incondicionalmente. Mas não vem me enfiar na cabeça que eu sou obrigada a gostar, nem que seja 50%. Você entende? Climão. Não, eu tô amando. Não, eu entendo, mas eu ainda acho que se não fosse tanto peso em cima de você... Gisele tá em negação. É o quê? Olha só, gente, papo aberto. Tem gente, por exemplo, que não gosta de brincar com criança, não gosta de conversar com criança, não tem interesse pelo universo da criança, tá tudo bem. Quando eu falei que eu escolhi ter filhos e tal, eu gosto, eu adoro estar com criança, talvez eu desenvolvesse um trabalho com criança. Eu acho muito legal ver meu filho crescer. Eu fiquei muito feliz, por exemplo, porque antes eu trabalhava num emprego assim que era, sei lá, 14 horas por dia, que nem uma cachorra. E aí, com essa coisa de eu viajar para fora, eu pude acompanhar ele beber, vendar, fazer introdução alimentar. Eu adorei fazer essas coisas. E por que foi tranquilo? Porque, por exemplo, eu não estava com a pressão de ter que trabalhar para sobreviver, que nem eu tenho que fazer agora, e aí eu tenho que me dividir em 50 pessoas. E aí eu tinha uma certa rede de apoio e eu pude curtir. Eu gostava dessa parte de ser mãe. E como eu já tinha uma consciência ali, mais ou menos desenvolvida, e desenvolvendo, né, sobre isso, eu colocava limites ali na questão do meu relacionamento, no que eu exigia do pai dele, as coisas foram tranquilas. Mas às vezes a pessoa não gosta e tudo bem. É o mesmo peso de julgamento que colocam nas mulheres que decidem não ter filhos. Você entende? Eu acho que todo mundo devia decidir isso. Mas não existe na nossa sociedade. Não, sacanagem. Mas eu apoio bastante. Não existe isso, porque talvez hoje em dia muitas mulheres já estejam mais conscientes disso. A nossa, né, a sua militância, muitas vozes que estão vindo, né, em uníssono, gritando, berrando. Bolha, né? Mas ainda tem muitas mulheres que são oprimidas, que cedem ao sistema, que cedem ao marido, que cedem porque tem a obrigação. Sim, a maioria, eu acho. Porque maternidade vocacionada é outra coisa. Eu acho que toda maternidade tinha que ser vocacionada. Gosto de criança, quero viver essa experiência. Muita gente me pergunta, né? Ó, que responsabilidade. Eu devo ter filhos? Eu falei, gente, que pergunta de $1 milhão. O que eu acho? Eu acho que a pessoa tem que perceber se ela é vocacionada para isso, se ela está nesse momento da vida dela, e se ela está consciente que ela vai ter que dedicar um grande pedaço da vida dela e transformar a vida dela e dedicar esse pedaço ali para ela poder cuidar dessa tarefa, é um projeto. As pessoas estão falando que o seu áudio tá
tá muito alto. Tá uma bosta. Tá muito alto. Tá alto. Seria um adjetivo. Não, talvez só o fone esteja um pouquinho próximo demais, não sei. Da boca. Mas essa cobrança Sei lá, mesmo. Vamos lá. Deixa eu A fazer uma Carol mesmo, pergunta. a Carol tem... Você Não, só pra acredita terminar, a Carol tem uma frase na peça que ela começa falando: eu nasci para ser uma mulher que eu botar a mochila nas costas e sair pelo mundo, viajando, sabe? Então, assim, o problema deveria ser uma escolha? Claro que deveria. Como todas as partes do nosso corpo, nossas decisões, são escolhas nossas. Só que a gente vive numa sociedade patriarcal e machista que obriga a gente a ter filhos, praticamente. E que isso não para, né? Porque, na verdade, por exemplo, quase tudo... Agora, esse domingo, né, que dizem que é Dia das Mães, eu vou passar longe das minhas crianças. Porque Já eu vou dizem estar que é em do São Dia Paulo. Eu das acho Mães, um ótimo presente. Esse domingo que dizem que é o Dia das Mães, vocês escutaram sobre isso? Dizem que domingo é Dia das Mães. Dizem, é ótimo. E aí, olha que doido, porque eu vou estar em cima do palco, ganhando dinheiro, retomando meu lugar de poder, fazendo um texto que eu escrevi junto com a Samara e com a Rita. Eu nunca estive tão feliz em termos de autoestima, de retomar minha vida, minha autoestima. E tem um lugar dentro de mim que... Nossa, mas é Dia das Mães, você vai passar sozinha, vai passar sem os filhos. Ai, foda-se o Dia das Mães, Foda-se, Carolina. Isso foda-se é data muito. comercial. Sei lá, uma pergunta. Quando o Davi era pequeno, eu falava assim pro meu companheiro: hoje é Dia das Mães, passa o dia com ele. Isso não é meu dia, eu não posso escolher. Eu posso passar o dia inteiro dormindo. Eu quero. Sei lá, se a gente quiser agora dividir as responsabilidades 50%, 50% mãe e pai, como que a gente faz? Fuzil rosa. Aí. Não, porque algumas pessoas perguntaram isso. Se a gente quiser agora. Gente, olha só. Como é que faz? Tem que combinar com os franceses, né? Os homens não querem fazer isso. Isso não é uma questão da gente querer. A gente tem duas questões. Que mulheres, assim, eu achei muito legal essa fala da Carolina, falar: eu voltei para os palcos, o meu lugar de poder, não sei o quê, bababá. Porque a gente não é educada, nós não somos socializadas para nos entender como pessoas para fora de ser mãe e esposa. Não, à toa a bichinha se sente culpada. Porque está indo lá fazer, porque ela tem os filhos e está indo lá fazer uma coisa que não é ser mãe no Dia das Mães. Então, esse lugar de ser alguém, de ser profissional, de ter projetos, ele é todo destinado aos homens. A nós é destinado o papel de ser mãe e esposa. E nós somos educadas assim. Essa mensagem é uma mensagem que é reforçada por todos os dispositivos: mídia, família, igreja, religião, lei, os caralhos a quatro. Tudo se organiza para nos manter nesse lugar. Então a gente tem, primeiro, essa questão de que não é tão simples. A gente tem um trabalho interno de desconstruir aquilo que a gente aprendeu sobre nós mesmos e sobre o nosso papel no mundo. Isso não é um botão de liga e desliga também. Desliguei. É uma reeducação. A gente está em constante autoanálise aí dos nossos gatilhos, mesmo, dos nossos condicionamentos. Em seguida, tem a outra parte, né? Aquela que oferece o esperma e vai lá ajudar a criar o filho junto, estando junto com a gente ou não. Porque, gente, marido você tem vários, pai você tem um. Então, foda-se se está separado, se não está separado, as obrigações continuam as mesmas. Aí, você, em tese, teria também que ter um parceiro ali que estivesse disposto a analisar essa questão toda junto com você. O que não acontece porque ninguém quer perder privilégio. Quem está numa situação ruim somos nós. Quem tem um trabalho explorado somos nós. Quem está com sobrecarga somos nós. Quem fica do trabalho ligando para a escola para saber se a criança está bem, somos nós. Quem sai correndo do trabalho para pegar para o médico, somos nós. Quem sabe o nome dos médicos, somos nós. São as mulheres que estão nesse lugar. Os homens não escutam na entrevista de emprego quantos filhos eles têm ou se eles pretendem ter mais filhos. Isso não é uma questão. Isso é uma questão para a gente. Mas se por um acaso aparecer um abençoado que tomou uma cacetada na cabeça e reorganizou as ideias, aí é uma questão de simplesmente observar de uma maneira bastante objetiva as tarefas. A única tarefa que um homem não consegue fazer é gestar e parir. Exatamente. E amamentar. Mesmo a amamentação, ele pode dar suporte. Ele pode pegar a criança, busca a criança,
ele pode embalar a criança e fazer arrotar, ele pode fazer um monte de coisa. Você fica lá parada com o peito, ele encaixa a criança ali e ele resolve o resto. Agora, exatamente, pega a água, fica ali do lado, acordado junto para dar apoio moral. Uma coisa que eu acho curiosa, não falta coisa para fazer. É que, assim, na minha trajetória, como eu engravidei com 21 anos, né, eu virei para o pai das crianças e falei, olha, a única coisa que eu vou fazer diferente de você é amamentar, parir, né, e gestar. De resto, vai ser tudo dividido, porque eu não tenho interesse em fazer nada sozinho. Sou péssima cuidadora de casa, odeio cuidar. E aí o que é interessante é que até hoje, né, o pai das crianças, ele chega muito junto na criação das crianças. Isso é inegável. Só que o que é doido é que lá atrás, ele sendo um pai tido como normal, né? Pega na escola, busca na escola, estuda para português, checa a agenda, ele trocou a fralda, botou para rotar. Ele era tipo uma coisa fora do gigantesca, contexto. né? Ganhou um troféu. Super homem, super pai. Era uma mãe de merda. Porque não fazia tudo sozinha. Porque você ficava pedindo pro pai fazer isso. Então, assim... Como é que você pede pra ele trocar a fralda? E os meus filhos crescendo nesse lugar, sabe? Assim, do tipo... O paizão era um paizão. E ele é um paizão. Mas, na verdade, ele faz as funções normais que todo mundo deveria fazer. E eu tô sempre fazendo menos e entregando menos, assim, sabe? Dentro do que é esperado de uma mãe. É doido, né? Mas que não é, né? É 50%, 50%, né? O que deveria ser natural em todas as famílias. E, inclusive, eu acho justo que as tarefas sejam divididas de acordo com que cada um tem propensão. É isso, tem, sei lá, tem mãe, você pode não gostar de lidar com questões da escola. Caímos. Acho que o assunto é tão, né? Tão. Que a live fez tchum. Cadê vocês, meninas? Vamos entrar de novo? Tava tão bonito de ver esse papo. Vamos lá. Sila, Carol, Gi. Tô abrindo outra live. A anterior eu já deixei salva aqui no meu Instagram. Peraí, caiu, mas voltei. Que a gente resiste. Eu tô num lugar bem ruinzinho aqui de sinal mesmo. Cadê meus amores? Gi, falta a Sila agora. Ai, não, sinal não faz isso comigo. Gente, vocês estão me ouvindo? Oi. Carol. Aí ela caiu? De novo, não, né? A gente chegou e ela caiu? Voltou. Voltamos? Só falta a Cira. Acabei de chamá-la. Deixa eu ver se ela entra. Tá, deixei outra salva, tá? Tá lá no meu perfil. Boa. Gente, eu já tô sentindo até minha garganta de tão intensa que tá essa conversa. Não, exatamente. Tava tão... que a live fez buf. Deu uma quebrada. O patriarcado querendo nos calar. Gente, então não tem jeito. Eu acho. A ideia é que quando a gente começa, na verdade, é só educando as nossas crianças, tentando, né? Porque... E eu acho que com rede de apoio, porque hoje, por exemplo, a Samara, a Ana Galafrio, que deve estar aqui, minha amiga Renata, elas sustentaram o dia inteiro a minha retaguarda, o meu campo psíquico, emocional, sentimental, espiritual e todos os campos que eu conheço e que eu desconheço para eu continuar existindo, tendo certeza de quem eu sou diante do desafio que é para algumas mulheres atravessar a maternidade. Seja na relação com os filhos, seja na relação com o ex-companheiro. Eu acho que isso é um indicativo, já que a gente está aqui falando de como fazer para atravessar como esse fazer, caos. Né? Porque a gente pode estar aqui falando e a gente sente o mesmo e a gente está aqui atravessando, lógico, umas mais, umas menos, enfim, mas e aí? Vamos para onde? Eu acho assim. Primeiro, a gente precisa ter um pouco de consciência de como se estrutura a sociedade que a gente vive e de por que nós estamos na situação que nós estamos.
Você tem, por exemplo, aí teoria feminista, que já está sendo construída de uma maneira muito robusta, desde os anos 70. Você tem aí leituras que te explicam direitinho, porque é tipo, sabe, a pílula da Matrix. Quando você entende como as engrenagens giram, você consegue perceber por que você está na situação que você está, quais as suas possibilidades de avançar, o que realmente pode ser um caminho revolucionário, o que é só papo para comer gente. E quais são... Porque tem uma frase que atribuem a Simone de Beauvoir, mas parece que não é exatamente dela, que basta uma crise para mulheres e crianças perderem os direitos. Não, isso é muito evidente. A história comprova isso. Exatamente. Durante o governo desse capeta aí, você pode verificar todas as ações, por exemplo, que foram tomadas no sentido de cercear o acesso a direitos reprodutivos, como a política de legalização do aborto retrocedeu, o que está acontecendo nos Estados Unidos, que você está baixando lei lá, que você não pode, que está impedindo acesso ao aborto mesmo em caso de estupro e incesto. Então, assim, tem coisas seríssimas. O que aconteceu no Afeganistão? As pessoas perguntam assim, mas você é otimista? Você é pessimista? Eu me considero muito otimista, porque eu sempre acho que se os homens quisessem, amanhã, isso tudo virava um grande Afeganistão. Porque eles têm poder para fazer isso. São eles que estão no executivo, no legislativo, no judiciário, nas forças armadas, são eles que estão na cabeça de todas as empresas, são eles que produzem os produtos de mídia, de cultura. São os homens que estão no comando de tudo que faz o mundo girar. É verdade, né? É do meio de esteio, né? Mas não tem problema, é fase do luto, gente. É fase do luto. Vocês têm que caminhar e se agarrar mais. Mas dá tristeza. Quem é essa menina? Sumiu uma tribo inteira. Na prática, se a gente pensar, é tipo uma grande sorte a gente tá aqui, o Mark deixar, porque se eles quisessem, eles faziam. Então, a gente não pode subestimar que a gente tem avanços sim. Gente, código de amor, eu posso estar um pouco... A informação está um pouco truncada. Eu li essa informação num livro muito legal que eu recomendo, caso vocês ainda não tenham lido, para a galera que está assistindo também, que é A Criação do Patriarcado, da Gerda Lerner. Tem uma informação lá que é assim, que quando o Código de Hammurabi, que foi a primeira legislação que foi organizada no mundo, assim, um pouco tempo depois da invenção da escrita, isso 4.000 anos antes de Cristo, mulheres já eram proibidas de serem alfabetizadas. Não podia. Nós só fomos ter pleno acesso à alfabetização e frequentar bancos de escola, se a gente for pensar assim num geralzão, há 200 anos. 200 anos. E a gente está aqui. Nós estamos resistindo. Apesar de tudo, nós estamos aqui. Então, quando a gente fala assim, e agora é uma merda, vamos ficar em posição fetal? Claro que não. Nós estamos aqui. E nós estamos aqui, nós estamos resistindo. Viu, Sila? Mas aí, assim... Então, mas a gente tem que parar um pouco de resistir. E a gente tem que começar a e na raiva. Porque assim... A raiva, ela funciona... Assim, eu costumo dizer que o medo... Num sistema como o patriarcado, o medo nos protege e a raiva nos move. O medo é um dispositivo... Isso, por exemplo, é uma coisa muito dolorida. Porque uma outra coisa que toda mulher tem em comum, qualquer uma de nós, é o medo. É o medo que a gente aprende desde muito jovem a ter da violência masculina. Paralisa, todas nós conhecemos a violência masculina em algum nível. E paralisa. Seja violência sexual, seja violência doméstica, seja assédio, sabe, na rua. Todas nós temos esse medo, não importa. Violência dentro de casa e, sabe? Todas nós, porque a violência masculina é o dispositivo de controle das mulheres. É assim que eles nos controlam, pelo medo. É assim que eles nos controlam em relação aos nossos filhos.
Eu vou matar seu filho. Aí você faz o quê? Nada. Você paralisa. Então, o medo, de certa forma, ele nos protege porque ele nos coloca em alerta, mas a gente não pode ficar só no medo, a gente tem que ficar puta também, não, isso não é possível, e pensar nas nossas estratégias, porque a gente tem que pensar friamente. Então, assim, a gente não pode subestimar, a gente não pode, por exemplo, cair na ilusão de achar que a gente está recebendo alguma coisa, de que determinadas coisas realmente são progresso. A gente sempre tem que pensar quem é que está se beneficiando com isso. Se for homem, tá errado. Amanda, eu vou deixar, desculpa. Quem é que tá de verdade lucrando com isso e beneficiando? Se for homem, tá errado. Não vou tirar a Amanda, não. Vou deixar ela aqui pra ela ficar assistindo a gente. A Amanda é uma bolsonarista que tá falando que a gente é um bando de feminista comunista. Pô, Amanda, que a luz de Marx atinja seu coração em algum momento. Né? Não, uma coisa interessante que foi Gerda Lerner. Vamos fazer o nosso aqui. Gerda Lerner. Eu canto sua vida. Como é que faz para manter? Amanda, falaremos de Amanda. Nós mulheres, a gente é socializada. É uma estrutura muito bem amarrada. É uma estrutura muito bem amarrada. E isso é enlouquecedor. Porque, por exemplo, a gente, para começo de conversa, a gente não é socializada para ser amiga, para confiar umas nas outras, para fazer trocas. Toda mulher é socializada para rivalizar. Sabe? Para não conversar. Ah, não, isso é fofoca. Fofoca o caralho, a gente tem que falar o que tá acontecendo. Não, em briga de marido e mulher, não mete a colher, mete sim. Porque, de repente, quando a gente conversa, a gente descobre que tá todo mundo ferrado igual. E aí a gente pensa, cara, sei lá, vamos montar uma colônia, então, e vamos morar todo mundo junto e dar um pé na bunda desses trouxas. Impedir mulheres de conversarem, de falarem sobre suas vidas, de se organizarem para trabalhar e para produzir juntas, são estratégias de nos manter dependentes, né? E de manter a gente ferrada. Priscila, é algo reproduzido desde que a gente é criança, né? Porque eu tô com uma filha de 12 anos em casa, eu sempre repito isso. E eu sento para assistir séries, né? Coisas com ela. E não adianta. Em todas as séries infantis juvenis, eles continuam reproduzindo a rivalidade feminina. Eles continuam reproduzindo a disputa entre duas mulheres por um cara. Continuam reproduzindo os estereótipos de bullying, sabe? E aí, como é que a gente muda isso, sabe? Ainda, amor. Nas novas produções? Infanto-juvenil, possivelmente. Eu acho até que a gente acha coisa bacana para criança assim, de até uns 10 anos, porque eu acompanho com meu filho, a gente consegue achar uma outra coisa que é bem bacana. Mas pelo que eu vejo de acima de 10 anos, aí desce a ladeira. Então, acho, sei lá, talvez eu falei de resistir. De estereótipo, de rivalidade, até o joguinho, sabe? É um negócio muito ruim. Para mim, em conjunto com agir. Porque a gente precisa de mulheres feministas roteiristas. A gente precisa de mulheres na política, né? Com políticas públicas inclusivas para as mães, principalmente. Né? Então, assim... A área cultural é uma área muito estratégica. Vocês que são do meio vão conseguir dizer melhor que eu. É muito difícil a gente conseguir... Por que é muito estratégica hoje em dia? Porque antigamente, antes da massificação, né, da mídia, aí também mulheres não tinham vida pública, né? O que a gente aprendia das nossas mães, das nossas avós, e a gente ia passando aquilo para diante. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a mídia tem um papel educativo... É porque eu berro, amor, vou tirar aqui. O seu som tá muito alto. Não, eu tô errando, eu tô com raiva. Eu sou assim. Hoje em dia, a mídia, ela entra nesse lugar de educação. É isso. Eu tava vendo a reprise agora de Pantanal, tá bem bacana. Muito tempo que eu não via novela. Aí eu até comentei, tô sentindo falta do povo pelado. E aí eu me dei conta de que quando eu vi Pantanal, eu era uma menininha. E eu pensei, gente, como é que eu tava vendo tanta gente pelada e eu era criança? Não tava. A televisão dos anos 90 era um negócio selvagem demais, gente. Aí a gente pensa, gente, como é que a gente tava vendo aquilo, pelo amor de Deus? E tava. Então, até assim, comparativamente, hoje a gente, por exemplo, consegue, sei lá, botar a criança para ver um patati patatá e não tá assistindo Tieta, sabe? Banheira do Gugu, Tiazinha e sabe? Uns negócios assim que passavam de tarde. Então, um negócio todo selvagem demais. E, assim,
a gente precisa conseguir ter produtos culturais, porque a arte ela entra num lugar diferente. A arte ela entra num lugar da emoção que ela dá uma onda diferente. Você consegue, com a arte, com as mensagens que vêm através da arte, coisas muito potentes. Eu acho que a arte ela tem uma responsabilidade aí, mas é óbvio, gente, a arte também é patriarcal, porque quem está produzindo não são mulheres que estão aí extremamente conscientes do poder, Sila, disso não vão deixar. Muito... Não vai entrar. Para entrar vai ter que ser na marra. Você e todo mundo que está assistindo aqui assiste um clipe que eu dirigi, que fala sobre maternidade, que fala exatamente sobre essa mulher que foge de casa querendo ter um tempo para ela de autocuidado. E posso falar? Eu escrevi, produzi, dirigi, tive que atuar, porque muito independente, assim, na raiva. Foi muito, muito, muito difícil. Num nível muito, assim, eu só fui, assim, porque... para jogar, sabe? Assim, para colocar a mensagem, porque eu via que eu não estava sozinha nessa, sabe? Lógico, não estamos sozinhas nessa. Mas foi nisso, sabe? Eu preciso jogar isso. Foi aquele que você compartilhou ali um pedacinho? Ah, eu achei legal. Depois eu vou ver legal, vou ver direito. Nessa Isso é potente. a gente vai veicular 12:00 e pouco. Inclusive, a gente podia chamar a Amanda, né, para ir na nossa peça, Carol, né? Mulheres que nascem com os filhos, também. E assistir o clipe da Carol. Amanda, eu te dou um convite. Se você for de São Paulo, vai assistir a gente. Você é do Rio, né? Quem? Eu, Amanda? Você, Sila. Eu sou do Rio. A gente tá... Carol, você não tá sem som. Carol, você tá falando, eu não tô te ouvindo. Eu achando que eu não tinha voz aqui, que loucura. Mas isso é uma outra forma da gente sublimar as nossas dores, né? Transformar o nosso ódio, o nosso desconforto, as nossas lágrimas, né? Eu e Samara, a gente escreveu essa peça já tem mais de 6 anos. E lá a gente fala a nossa própria voz, aquilo que a gente acredita. É um grito. E é bem o que você falou, Sila, da arte, que as mulheres saem, algumas tocadas, algumas emocionadas, algumas em choque, algumas riem, outras choram, outras riem onde não é para rir, choram onde, entre aspas, não é para chorar. Então, acho que incomoda, isso é uma forma, né? Incomoda. E que é bonitinho, que é legal também que eu vi, assim, tem algumas mães que vão até com as filhas de 12 a 14, 15 anos. E é muito legal de ver o que leva à reflexão de uma menina de 14 anos sair da peça refletindo sobre a escolha de ser ou não mãe, né? Sobre o que é, sobre o que, né, lá na frente. Escolhas que nós não tivemos e que muitas mulheres nem têm. Ela precisa, se ela quer mesmo. Muitas nem tem. A gente falou isso com a Polly Oliveira, né, outro dia, numa live, um tempo atrás, e ela me fez entender isso que eu nem tinha entendido. Tem mulheres que não têm essa escolha. Não tem. Não, na prática, a gente não tem de maneiras objetivas e de maneira subjetiva. De maneira subjetiva, porque a gente é educada para querer isso profundamente, porque todas as outras opções nos são tiradas e isso é oferecido muito objetivamente para a gente pela vida, porque se a gente não escolhe isso, a gente é rechaçado, a gente é punido, a gente é cobrado, e de maneiras objetivas, porque, assim, o único jeito seguro de você evitar um filho é você não fazer sexo hétero, gente. Na prática, você precisa de dupla barreira. Você precisa do cara de camisinha e você... Fica a dica. E você com método e ele com outro. E como é que faz um cara que você tá numa relação mais ou menos estável usar camisinha? Só se for com uma arma na cabeça dele, porque o cara não quer nem por um caralho. Porque você já tá tomando pílula pra que eu preciso de camisinha? Porque não é 100% efetivo, meu filhote. Se eu engravidar, eu não posso abortar, porque eu moro no Brasil. Mas não é assim que funciona. Então, assim, tá todo mundo no risco sempre, sabe? E uma coisa... Exatamente. Então, você tem... Então é isso, você tem todo esse mecanismo subjetivo de que vai te empurrar para aquele lugar. Aí, dá 30 anos, todo mundo começa a sentir um relógio biológico maluco, porque eu sei lá onde está instalado isso. E
E mesmo que você não queira, você ainda corre o risco de engravidar e acabou. Então não tem escolha, isso é papo. Existem mulheres que escolhem porque assim quero ter? Existe. Existem mulheres que escolhem não ter e conseguem? Existem. Mas se a gente for pensar proporcionalmente, não é assim que funciona. As mulheres são levadas a isso, quando elas vêm, elas estão com o filho no colo e a vida continua. E aí daqui a pouco tem 2, tem 3, tem 4. E aí ela descobre que aquilo ali até é bom e ela está fazendo aquilo ali. Ela não vai conseguir fazer outra coisa, porque também tem isso. A partir do momento que você tem filho, você é retirado da vida pública. Você tem muito mais dificuldade de fazer qualquer outra coisa que não seja continuar a ser mãe. Você não vai trabalhar, e se você trabalhar vai ser um inferno para conciliar, e etc. E aí você permanece mãe, é um destino irrevogável. Uma coisa que é muito doida, sem querer dar spoiler da peça, né? Assim, além de convidar todos para assistirem a gente que está lá no Frei Caneca, né, em no São Teatro Paulo, Nair Belo. No Teatro Nair Belo, no Shopping Frei Caneca, é que... Ai, será que eu vou dar spoiler? Mas, enfim, em um momento a gente percebe que o grande embolo ou a grande forma de desatar os nós é na reconciliação da nossa relação com a nossa mãe. E aí é muito doido, porque durante muito tempo eu li e escutei muito sobre mães narcisistas, sobre mãe abusiva, né? Sobre mães abandonando, que é difícil mesmo. E aí eu fico assim, num lugar onde é muito doido, porque eu moro em cima da minha mãe e recentemente morava em cima da minha avó, ela faleceu tem 2 meses, e moro com a minha filha, né? Então são 4 gerações aqui, e o quanto que é doido você observar que essa mãe que a gente chama de abusiva, de narcisista, ou de o que quer que seja, é essa mulher explorada, sobrecarregada, que não tinha uma live para falar sobre as dores e os atravessamentos na própria vida. Então, como que essa condição da mulher ela é tão dura e esse nó é tão enclausurado que a gente acaba virando as costas para as nossas mães, né, que podem crescer sendo tóxicas ou abusivas ou fofoqueiras ou o que quer que seja que a gente pensa das nossas mães. E, no fundo, elas tinham menos condições de se expressar e de ter consciência, de refletir, de elaborar a opressão e a violência e as dores que todas as nossas mães sofreram. Informação, né? Não tinha... Era na época que a gente assistia Gugu na... Infelizmente, essa Mas isso não é só sobre informação, gente. Toda mãe é uma megera. Eu tenho um texto que eu preciso conseguir terminar algum dia, que é justamente esse. Toda mãe é uma megera. Eu sou, vocês são. Porque nós somos educadas para ser megera. Eu não consigo, principalmente a relação mãe e filha, é das coisas mais delicadas e tristes que existem. Porque nós somos profundamente pressionadas a criar meninas para cumprir um papel que é terrível. Para cumprir o papel de serva do patriarcado. E a gente fica numa posição, sabe, muito... Você pode estar tentando não fazer, Tamara, mas você está sendo pressionado ao contrário. Sim, você está lutando, sabe? Toda mulher é pressionada para isso. É assim que a gente... forças, Sila. Claro. Eu também. Eu tenho um filho homem. Eu não sei o que é pior. Eu fico pensando, ai meu Deus, ele vai crescer, vai virar um babaca, vai virar um Chernobyl. Mas a gente não tem controle. A gente não tem controle, porque nós não somos as únicas referências. Na maternidade e principalmente com a pandemia. Não temos controle de nada. Não temos controle, não adianta. Sabe, eu tô passando um perrengue com o TikTok, com o uso excessivo de tela, com redes sociais, elas dentro... Sabe, eu tô desesperada e eu não sei o que fazer. Não sei. Ser mãe é não saber. Ser mãe é não saber também. E não é uma coisa simples de controlar também. Um TikTok da vida é um poço sem fundo. Davi também adora no YouTube. Ele gosta dos YouTubers gamers. Aí o que eu faço aqui? Eu deixo ele assistindo a televisão quando eu tô na sala, porque pelo menos eu vejo o que tá acontecendo. De vez em quando aparece um barbudo, eu falo, não. Adulto não, pelo menos ver os adolescentes que ficam jogando Minecraft. Mas é um poço sem fundo. O que a gente fala muito, que a gente traz muito na peça, é essa quebra, esse padrão. A Carol fala isso no final, eu não quero o modelo de maternidade da minha avó, eu não quero o modelo de maternidade da minha mãe. Eu tô aqui construindo o nosso próprio modelo, nossa maternidade, né? Dentro do que a gente vive.
dentro do que eu posso, da mãe possível que eu posso ser. E fazendo essa costura, né? Porque essa é uma fala que eu escutei da Ana Galafio quando eu estava grávida do Theo, há 8 anos atrás. Então, assim, há uma luz no fim do túnel, porque quem tá na militância indo ali na frente tá dizendo, ô, gente, aqui, ó, tá tudo fodido, tá tudo ruim, mas vem por aqui, vem por ali. E acho que o nosso trabalho acaba que faz um pouco isso, né? Assim, essa lanterna, né? Sim. Até porque essas crianças precisam de uma tribo. Em algum momento, eu gosto muito dessa metáfora, porque, para quem conhece, né, vai depender. Mas tem uma passagem bíblica, eu também vou trocar tudo, capaz de não enfiar até a religião alternativa, mas enfim, existe uma passagem bíblica em que Jesus vai, ou sobe no monte, ou vai andar no deserto, alguma porra assim, e aí ele vai ser tentado, né, e ele escuta, tudo isso para teus se me adorares. E eu acho essa passagem muito forte, porque isso me lembra muito a entrada dos meninos na adolescência. Não importa o quanto eles sejam conscientes, não importa o quanto eles sejam coisas, eles vão precisar de um grupo, e a entrada num grupo, tanto dos meninos quanto das meninas, obedece determinados códigos de comportamento que eles têm que obedecer, que são muito duros. Porque é isso. Eu sempre penso, mas será que é justo? Porque a gente está se desconstruindo, a gente está brigando, mas a gente também tem que assumir a responsabilidade de que nós estamos criando os nossos filhos para brigar também. Porque são eles que vão ter que comprar essa briga, e a gente também tem que estar pronta para aceitar que eles podem não estar afim. Porque a vida deles talvez vá ser muito mais fácil se eles falarem assim, prefiro ser um Chernobyl, prefiro ser uma patricinha, e é isso, você é esposa e mãe. Mas é um fato, gente. Assim, eu tenho, me arrepia até os cabelos das nádegas, mas é um fato. Porque é muito duro, por isso eu falo, a gente precisa criar uma tribo, porque essas crianças precisam ter uma tribo que também pense parecido, que também tenha uma, sabe? Não dá. É isso, meu filho outro dia foi no dentista. E aí ele estava sendo atendido por uma mulher, e aí a dentista perguntou assim para ele, você quer que eu chame? Ele estava com dificuldade, porque estava com medo de tomar injeção da anestesia, e aí ela perguntou assim, você quer que eu chame um homem? Porque eu acho que ela associou, sei lá por que ela perguntou isso. Aí ele respondeu assim, não, menino e menina é tudo igual. Isso aí é coisa do patriarcado. Meu amor, ele tem 7, né? Porque ele fala, né? Não deve saber nem o que tá falando. Mas, ao mesmo, assim, é muito bonitinho ele agora que tem 7. Quando ele tiver 13, que ele vai querer ter os amigos dele. E os amigos dele foram um bando de babacas. A minha tá com 12, gente. Eu tô passando por coisas que eu pensei que jamais fosse passar. Ela quer ter amigas, e as amigas estão, sei lá, querendo namorar, querendo depilar, fazer depilação a laser na virilha. Não, ela pediu pra tirar o buço. Eu falo, será que ela quer tirar o buço porque tá realmente incomodando ela ou porque há uma pressão? Porque tá incomodando, ou porque todo mundo... Tão tênue, tão difícil, eu vou validar o sentimento dela. Porque na prática, você tem 12 anos, cara. Lá foda, cara. Foda. Eu não sei fazer isso, Sila, alguém me ajuda. Ai, ó, uma coisa que eu percebo é porque a idade do P, né, ele é muito pequeno comparado com os filhos de vocês. O PP tem 2 anos. Mas eu percebo que ele aprende muito vendo, sabe? Assim, exemplo. Então, ele vendo o tio dele cozinhando, o meu pai dando banho, sabe? O meu pai trocando ele. Toda. Faz toda a diferença. O meu pai e o meu irmão estão 24 horas na cozinha, sabe? Assim, então ele... sabe, assim, ou eles limpando. Isso é muito importante. É muito importante essas crianças verem os homens cuidando do lar. Cuidando do Pedro. Tendo esse cuidado, sabe? Isso é muito importante. Às vezes eu vejo que a minha mãe tá indo, eu falei, não, deixa só os dois. Aí o Pedro Luna fica só olhando, sabe? Assim, bolinho? O bolinho vai fazer bolinho? Então isso é muito importante. Esse exemplo dentro de casa. E educar os meninos para serem bons pais também. Educar as meninas para não serem mães, os meninos para serem bons pais. O Davi é doido para ser pai. Inventei a paternidade compulsória. E tá ótimo.
Se um dia ele resolver, mas vai... tem esse mito Sabe, desde a gente não tem pequenininho, né? muito, De que né? menino não pode brincar de boneca porque vai virar gay. Por que tem ele que não pode dar ser esse boneca. pai, né? Cuidar de um bebê, cuidar do irmão, cuidar de um amiguinho pequeno, cuidar, né? Não, a sociedade machista leva os meninos a isso. Porque se homens crescem e começam a cuidar do trabalho e dividir com as mulheres, você precisa de toda uma reorganização da sociedade, gente. Toda a sociedade é organizada em cima da exploração do trabalho das mulheres. E, assim, é sempre uma coisa da velha geração contra a nova geração, né? Talvez fosse ótimo a gente ter... Se a gente conseguisse restartar o mundo e começar do zero com pessoas de uma nova mentalidade, talvez desse certo. Mas não é. Então, mesmo homens que agora, meninos que estão sendo educados de uma maneira diferente, eles são um problema para a geração anterior que não quer perder privilégio. Então, gente, eles são um problema. Tipo, como assim? Eu sempre tive uma mulher me servindo, agora meu filho está querendo mostrar para a mãe dele que ela não precisa me servir? A vida dos homens é muito cômoda, mas olha, cara. É muito cômoda. O que eles fazem além de coçar saco? Trabalha, chega em casa, tem tudo na mão. Tem gente que não quer se livrar desses privilégios, mas eu vejo homens que estão se reeducando também. Eu acredito, tem alguns homens que eu vejo. Mas eu sempre acho que é porque tem alguma mulher no pescoço. Eu não acredito que homem, assim, por combustão espontânea, acorda e resolve fazer alguma coisa, não. Seguidores, pode ser também. Mas aí tem que... mas aí uma coisa, a vida, né? A vida na tela do Instagram é uma coisa. Eu quero perguntar pra mulher deles como é que funciona o negócio. Uma série chamada Eu quero ver. Né? Inclusive, eu indico para todo mundo. Eu não tenho muito tempo de ficar produzindo. Isso eu acho um ótimo sintoma. Eu, por exemplo, não tenho muito tempo de ficar produzindo conteúdo. Eu tenho o triplo de ideias que eu consigo colocar para fora, simplesmente porque eu estou ocupadíssima. Eu acho que se a pessoa está conseguindo produzir muito, então ela não está muito ocupada, não. Mas eu consigo produzir quando elas estão na escola, né? Ou dormindo. Então tem esse lugar aí. Sim. Ou eu produzo em lote. Tipo, quando eu pego uma tarde e faço um monte de post e agendo. Aí, às vezes, eu sumo. As pessoas pensam que eu morri, mas a gente não morreu. E aí eu tô vendo essa série, né? I May Destroy You, né? Do HBO, eu tô indicando aqui, que é maravilhosa. Que, inclusive, a protagonista deu uma informação ontem, que eu nem sei se é verdade, mas eu fiquei muito chocada. Do grau que o machismo chega, né? In the world. Que é tipo, o iPhone é feito para caber na palma da mão deles. Sabe? É projetado para mão masculina. Mas o quê? Isso procede, gente? O iPhone, o quê? Eu não o entendi. telefone é feito... Que é projetado para mão masculina. Assim como eu fui, fui pesquisar até no livro que eu estou escrevendo. Olha, eu não sei se é verdade, mas não me espanta. Porque, por exemplo, você vê... A maior parte dos remédios, por exemplo, eles não são testados em mulheres. Então, a maior parte da dosagem que a gente toma, olha, tem muita chance de ser inadequada, porque eles testam em homens. A quantidade de cinto de segurança é projetado para homens, tanto que você vê que na maioria das mulheres ela fica toda mundo enforcadinha no pescoço. Porque mulheres são mais baixas. Gente, o mundo não é projetado para nós. Nós temos que isso que eu ia falar, gente. Só não criaram para homem porque faz mal para a saúde. Para quem perguntou, o nome da série é I May Destroy You. Escreve, amiga. I May Destroy. Gente, eu acho que minha bateria tá acabando. Eu vou ter que sair. Gente, deixa eu só falar uma coisa que você levantou sobre isso, de mulheres produzindo. Toda a equipe foi encabeçada, sobre o clipe que eu dirigi, foi encabeçada por mulheres. Mulheres. Foi um set, assim, repleto de mulheres. Até a finalização foi incrível e eu gostaria muito que vocês assistissem, então, sexta-feira, meio-dia, repostem. Ocitocina. Vai estar na minha... quem escreve a letrinha do maravilhoso. É a Lara.
a letra. Eu não sabia disso. Foi a Lara. E ela que fez a estrelinha. Eu falei, não, essa estrelinha a gente vai deixar. Ela fez por livre e espontânea vontade. Ela fez uma Teve estrelinha que dar o depois. nome dela, né? Tá o nome dela. Eu vi o nominho dela lá. Maravilhosa. Só mulher, Tá mulher, muito mulher, lindo, mulher, mulher. assistam. Que bonitinho. E aproveitar também para convidar as pessoas de São Paulo para assistir a peça Mulheres que Nascem com os Filhos, sexta e sábado, 21, domingo às 19, lá no Shopping Frei Caneca, no Teatro Nair Belo. Um texto meu, da Samara e da Rita Elmore, direção da Rita Elmore. Enfim, nosso texto... E fica só até o dia 5 de junho, gente. Então corre, tem ingresso. Sila, para muito Simpla. grata pela sua presença. Sila, pelo você é trabalho, maravilhosa. você acompanha muito. Eu que agradeço, adorei o Muito papo. obrigada. Gostei muito. Maravilhosa. É. Ó, Que isso, sigam gente. a Estamos Sila, juntas. A gente precisa trocar o Instagram dela é mesmo, produzir Militância coisas. Materna. Militância materna É e isso aí. dedo Tem no cu, muita coisa gritaria. boa. Muito conteúdo Não bom lá necessariamente para nessa se ordem. absorver. E Maravilhosa. depois mandem essas lives para as outras mulheres. Aí tem o blog. Mas tem blog, né? Lá. Isso. O projeto, na verdade, ele é o blog onde tem textos mais completos, né? O Instagram eu vim até bastante depois. E aí tem umas pílulas de texto lá, quando eu consigo postar, mas o legal mesmo são acompanhar os textos do blog. Vamos ver se esse ano eu consigo me organizar para produzir mais coisas. bom. Tem muita coisa no forno. Só preciso de gás. Aquele tempinho. Vou Pra deixar conseguir essa live botar pra salva fora. também. Como E agradeço segunda demais parte lá todo no mundo. Instagram, tá? Compartilha com isso. todo mundo. Muito Tô bom, esperando segunda vocês. das Beijo. exaustas, voltamos. Mulheres, Tava com obrigada saudade, demais, foi hein? maravilhoso. Tamo junta. Obrigada. Então, beijo. Beijo! Beijo. Tchau.